Fala Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Mais uma noite especial, estamos juntos aqui, junto com os meus convidados especiais, para tratarmos e finalizarmos desta série de mensagens aí, de argumentações a respeito do livro A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Toda sexta-feira, você sabe, Fala Nobre vai ao ar. E no período aí de 4 sextas-feiras, nós estivemos juntos aqui com Esdras, com o Rodrigo e com o Marcos, falando sobre esse livro que tem lições, princípios e um modelo específico de discipulado que muda tudo. E eu gosto dessa palavra, mudar tudo, porque tira-nos do ambiente de conforto, para nós nos aproximarmos de uma nova visão, de um novo propósito e de novos resultados. Sejam bem-vindos nesta noite, é um prazer recebê-los novamente e hoje nós estamos, infelizmente, encerrando aí essa série de argumentações a respeito deste livro que é tão importante e tão atual para o nosso tempo. Então, para nós ganharmos mais tempo aqui, para falarmos um pouco mais sobre este livro, nós temos pelo menos 2 capítulos para trazer para você de maneira panorâmica, e nós vamos questionar algumas coisas e você vai aprender conosco, e nós vamos aprender também aí na igreja local, quando colocarmos em prática cada um desses princípios. Desde já, peço para você se inscrever aí no canal, curtir, acionar o sino, para receber não somente os vídeos do Fala Nobre, mas de todos os programas que vão ao ar na plataforma da AD Tubarão. Não faça só isso, compartilhe, compartilhe o máximo possível. São mensagens completas, são programas atuais que podem edificar muitas vidas. Vamos lá? A Treliça e a Videira, de Colin Marshall e Tony Payne, capítulo de número 11, aprendizado ministerial. Rodrigo. Chegamos então ao fim desse livro e como ele vai ficando cada vez mais prático, conforme a gente vai avançando nele, nesses últimos capítulos nós vamos ver bastante conselhos, bastante princípios e iniciativas que nós podemos colocar em vigor na igreja local. Bom, no capítulo 10, falamos sobre aqueles que devem ser observados, aquele que vale a pena ser observados, que conforme a obra vai crescendo, é natural que outras pessoas assim sejam destinadas, destacadas para exercer ministério na videira. E aqui os autores vão destacar para a gente o papel do aprendizado ministerial, que é uma visão diferenciada, uma nova mentalidade, como diz o pastor Jean, que muda tudo, de formação desse obreiro que vai trabalhar diretamente na obra da videira. Então, qual que é a questão aqui? Dentro das tradições das igrejas, isso varia, essa espécie de formação dos autores aqui, é aquela característica de igrejas batistas, presbiterianas, algumas outras tradições também, onde a pessoa, para fazer parte da obra do ministério, ela passa pelo seminário, pelo seminário que é mantido pela instituição. E aí, a pergunta que eles lançam aqui é assim: o que fazer então com essa pessoa que nós olhamos que vale a pena ser observada? A resposta comum aqui é que essa pessoa fosse para um seminário ou para uma faculdade teológica, para passar um período de 3, 4 anos, talvez, e aí depois retornar para exercer o trabalho no ministério da igreja local. Nós, na Assembleia de Deus, nós já temos uma perspectiva diferenciada, a gente até se aproxima desse modelo deles, porque os obreiros ou aquelas pessoas que nós vemos que vale a pena ser observados, eles são geralmente chamados para esse tipo de trabalho de aprendizado ministerial que os autores aqui vão defender. A pessoa é colocada em uma atividade acompanhada, para que ela assim possa desenvolver, para ser assim um excelente trabalhador na videira. O que é a crítica aqui? A crítica é daquela formação simplesmente academicista, simplesmente assim racionalista, metodológica, é simplesmente equipar a pessoa. Mas quando nós estamos falando da obra da videira, a gente não está falando só de equipar, nós estamos falando de formar discípulos de Jesus Cristo. E discípulos excelentes esses que possam realizar a obra da videira, que possam discipular outros nessa obra
maravilhosa que nós temos acompanhado aí nas últimas semanas, né? Então, a perspectiva deles então é diferente. Ao invés de eu enviar essa pessoa para uma formação, né, numa dessas instituições, ao invés disso, eles propõem 2 anos, como se fosse uma espécie de estágio, digamos assim, né? 2 anos desse aprendizado ministerial. Então, a pessoa vai trabalhar na atividade para a qual ela está sendo assim observada, né, se é ministério pastoral ou de algum outro ministério da igreja local. Ele vai realizar, ele vai sentir, né, ele vai viver esse acompanhamento. E aí, depois desse processo de 2 anos, assim, ele pode fazer uma formação, ele pode se aplicar ainda mais. E quais são os benefícios, então, da gente fugir um pouco dessa estrutura, simplesmente de formação, de sobrecarregar a pessoa com, né, aquela carga teórica de uma formação acadêmica, um bacharelado, ou que seja, né, na área teológica? A questão é que nós estamos formando vidas. Esse é o principal diferencial, né? O que acontece, então? Ao invés de ter um foco simplesmente em equipar a pessoa, nosso foco muda, então, para a formação de alguns pontos que o livro destaca. Eu vou aqui rapidamente pontuar eles. Primeira coisa, esses aprendizes que trabalham, né, fazem parte desse processo ministerial, eles aprendem uma coisa que não se aprende na faculdade teológica e muitas vezes não se aprende no seminário, dependendo da estrutura do seminário, que é entregar a palavra, a vida e a prática ministerial. Então, não é simplesmente, né, como até às vezes eu comento, né, não é simplesmente saber 15, 20 vieses sobre determinada doutrina bíblica e dali tentar ver qual é aquela que ele vai defender para si. Não, mas é ver a realidade bíblica, a teologia bíblica pura mesmo, e como ela influencia na vida, no caráter, nos relacionamentos, em todas as esferas da vida humana. Então, no aprendizado ministerial, que é essa proposta que os autores trazem para a gente, então o treinador e o aprendiz, eles vão estudar a Escritura juntos, semana após semana, e eles vão se esforçar não simplesmente em questões administrativas, mas questões pastorais, teológicas, planos de ministério, mais focado nas pessoas, como que ele responde a palavra, como que ele não responde, por quê? O ponto 2 os aprendizes têm que ser testados no seu caráter. Muitas vezes a pessoa tem todas as qualidades externamente, mas aí quando ele passa por esse crivo desses 2 anos, muitas vezes se percebe falhas gravíssimas de caráter. Não quer dizer que a pessoa vai ser excluída para sempre de um processo, nada disso, mas talvez ainda não seja o tempo. Talvez ela precise primeiro se estruturar, buscar mais na palavra de Deus, né, esse confrontamento, edificar um caráter piedoso, né, a vida de oração, a prática de prestação de contas, né, não ver alguém como independente, né, mas entender que faz parte dessa videira que Jesus Cristo está construindo. Bom, tendo essa base, esses aprendizes vão aprender que o ministério diz respeito a pessoas e não programas. É o que tem sido repetido aqui semana após semana, né? Essa tentação nossa de achar que o programa é a grande resposta para tudo. Não, eu preciso que as pessoas estejam juntas, então vamos fazer programa, vamos inventar toda sexta-feira à noite um cachorro-quente aqui na igreja. Ele pode ter princípios muito bons, mas se é focado somente no programa, ele não vai gerar o fruto nessa formação de pessoas. Então, quando essa pessoa que deve ser observada, ela passa por esse processo de aprendizado ministerial, ela vai perceber que o ministério está totalmente relacionado a pessoas. É uma coisa que, às vezes, quando a gente encontra, principalmente o pessoal mais jovem, né, devido à teologia que na internet tem mais espaço, né, teologia calvinista, teologia sensacionista, eles vêm muitas vezes cheios de ideias e eles nem têm formação, eu já repeti isso em outra live aqui, né? Eles não têm nem maturidade filosófica para tratar de aspectos sobre soteriologia e tantas outras coisas, né? Simplesmente repetem aquilo que ouvem. Mas a pergunta que eu faço para eles é a questão da vida. Então tá, tudo bem, então você vai lá até a mãe que o filhinho dela de 3 anos de idade faleceu e diz para ela que Deus determinou o falecimento do filho dela. Eles ficam chocados. Mas é uma questão que faz a pessoa refletir, que é muito fácil, dentro de 4 paredes ou na internet, digitando atrás de um computador, definir ali súmulas teológicas, é muito fácil. Mas agora, olhando vida na vida, daquele que está sofrendo, daquele que perdeu, daquele que está passando pelo momento da dor, a cicatriz aberta, aí nós aprendemos a fazer uma teologia e uma vida de ministério mais focado nas pessoas, né? Há um aspecto também que a formação meramente acadêmica, né, mesmo que a formação teológica, ela não proporciona,
que é a oportunidade de servir. E se nós estamos falando em treinar discípulos de Jesus, é com a finalidade de servir ao reino e servir ao próximo. E isso não acontece dentro de uma sala de aula. Assim como a formação de um caráter, que o Rodrigo muito bem pontuou aqui, ela também poucas vezes acontece dentro de uma sala de aula, mas naquela convivência, na prática, né, diária, com o discipulador, em que ambos estão olhando para a palavra e não apenas buscando uma mera convicção teórica, racional sobre Deus, mas um relacionamento com Deus, um relacionamento transformador, é que essas características da piedade, do caráter e do espírito de servo, né, de servir ao reino de Deus e ao próximo, ela vai sendo formada. Por isso que os autores destacam aqui, eles não descartam nem desvalorizam a formação acadêmica teológica, mas eles dizem que antes dessa formação é preciso esse processo de treinamento, de aprendizado tão importante que o Rodrigo estava falando, né? Exatamente. E aqui, por exemplo, uma outra característica, é o ponto 5, é que quando esses aprendizes eles estão aprendendo no ministério do mundo real, há uma outra oportunidade, porque se a gente é simplesmente acadêmico, o que acontece? Somente aquelas pessoas que têm mais aptidão para essa área são vistas como pessoas de sucesso, digamos assim, bem-sucedidas. Aquela pessoa que ela é mais quieta, faz parte da personalidade dela. Ela é mais dada à leitura, ela é mais introspectiva. Então, se a gente é focado simplesmente na formação acadêmica ou, né, sendo explícito assim, na questão de sala de aula, a gente perde daquelas pessoas que podem ser um grande evangelista, que podem ser alguém que tem esse amor, né, para chegar às pessoas, abraçar as pessoas, envolver as pessoas. Então, quando a gente vê esse tipo de ministério aqui de aprendizes, essas pessoas também são adaptadas, né, devido à sua personalidade. O que acontece depois? Esses aprendizes também aprendem a ser treinadores de outros, e esse ministério, então, que ele recebeu, esses 2 anos, ele aprendeu, né, ele viu que ele foi um discípulo de alguém que foi, assim, um pai para ele, um pai espiritual, ele vai replicar isso na sua vida ministerial. Então, é um começo de um trabalho que, a longo prazo, vai formando formadores de discípulos. E, por último, uma outra característica disso é que se aprende uma evangelização, um ministério empreendedor, ou seja, sair, né, simplesmente de uma visão limitada e no contato com a vida na vida, ver qual é a dinâmica, né, quais são as necessidades do tempo. Uma coisa que eu volto e meia comento é isso, muitas vezes a igreja está respondendo perguntas que ninguém está fazendo, e aí a gente perde o timing, e aí a gente não é mais relevante. Santos fala, está na moda a palavra, né? Relevância. Mas a gente deixa de ser relevante quando a gente não ouve o que as pessoas têm perguntado. O que a sociedade tem clamado? E muitas vezes a igreja está respondendo coisas de 50 anos atrás. A gente está em 2020 já. Então, quando ele começa a integrar na vida real do ministério da igreja, ele tem os ouvidos um pouquinho mais sensíveis. Aprendizado ministerial, nós estamos aqui ouvindo alguns pontos do nosso livro, deste livro. Gostei dessa parte aí do Ministério Empreendedor, porque de nada vale você aprender e não empreender, né? Fora de cogitação você ter apenas teoria. Aí entra aquela questão também, que eu vejo que nos nossos dias, as pessoas, elas, aí relacionada à questão formal, à questão acadêmica, as igrejas históricas, geralmente não têm um empreendimento evangelístico, elas têm um empreendimento teológico. Elas investem muito na literatura, na teologia, nos comentários, na exposição bíblica por meio de literaturas, e pouco se empreende na evangelização. Muito na educação e pouco na prática lá da casa, daquele negócio que você falou, lá do envolvimento de paternidade. Então, tem essa questão que deve ser assim, bem observada nesse parâmetro. Outra coisa que você falou importante aqui, eu vou já abrir para o nosso segundo ponto, é a questão do só experimentar, do só experimentado, do só vivido e não apreendido. Ou seja, você vai na prática do começo ao final. Você não tem base, você não tem fundamento teológico, doutrinário, bíblico, sendo mais específico, cristocêntrico, no sentido de discipulado, de expansão do reino.
Aqui o livro e os autores colocam que, às vezes, por causa dessa realidade, nós cometemos erros nas escolhas, porque a nossa percepção é mais movida pelo nosso critério de relacionamento, pela nossa questão de contrariedade ideológica, às vezes, né, não nos conformamos com essa realidade, e outras coisas mais, a questão da dinâmica, aquele jovem dinâmico, aquele jovem espontâneo, né, que não é introvertido, e esse vai ser bom para o ministério. Porque muitas vezes a gente vai traindo pessoas que são parecidas com a gente. Exatamente. A gente pede ter um ministério dinâmico e amplo, que a gente quer todos naquele mesmo modelo nosso. O pastor quer formar discípulos que sejam cópias dele mesmo, e não de Cristo. Então, eu acredito que aqui entra, Esdras, entra os improváveis, né? Aqueles que a gente talvez não vê eles com bons olhos na questão teológica, na questão intelectual, e muito menos nas experiências, mas da noite para o dia, Deus, o Eterno mesmo, trabalha na vida desse indivíduo de tal forma que ele se torna um grande ministro, né? E quando eu digo ministro, falo de servo mesmo, daquele que entra numa atividade diária na igreja, nos meios, nos programas, nos ministérios, e desenvolve da noite para o dia um ministério exponencial. Então aqui eu gostei dessa crítica, que nós precisamos recrutar, treinar pessoas também improváveis, que não seja igual a nós, que não tenha os nossos mesmos pensamentos na questão econômica do país, na questão religiosa de um modo geral, mas que veja o Evangelho na ótica de Cristo Jesus, discipulado de Cristo Jesus. Esse vai ser treinado, e aí nós entramos lá, Esdras, no teu capítulo, né, no capítulo do comissionamento, né, que envolve aí essas pessoas, esses cooperadores, né, o alvo de fazer discípulos. Como é que é esse start aí nessa visão nova aí? Pastor Jean, eu quero, para iniciar aqui no capítulo 12, ainda fazer um link de transição. Quando se fala e observarmos a pessoa improvável, não é pensar que o improvável ali é no sentido de que aquela pessoa nunca vai dar certo, nunca vai surtir efeito. O improvável é quando, às vezes, eu estou tentando aplicar os meus critérios pessoais de escolha. Talvez eu aplicando os meus critérios pessoais de escolha, aquela pessoa seja o discípulo, a pessoa que está sendo treinado, possa ser improvável. Mas quando eu aplico o critério da palavra, do evangelho, e trago ele para um relacionamento comigo, de convivência, ele vai ter o conhecimento acadêmico, que é o passar conteúdo da sala de aula, mas o caráter é passado através da convivência, através do relacionamento. Então, o improvável passa a ser provável. E chegamos ao capítulo 12, e eu confesso que eu me sinto agraciado por Deus por ter tido o privilégio de ler esse livro. Você que está assistindo nesta sexta-feira, eu pessoalmente me deixou em crise ministerial, e crise no bom sentido, crise no sentido de me fazer criticar a mim mesmo. Para que eu estou servindo na videira? Qual é a minha participação na videira? E me chamou a atenção que o capítulo 12 é a tendência de todas as vezes, né, uma obra literária, quando você chega ao final, você tem um desfecho final de todo o conteúdo. E justamente o último capítulo, ele dá o tema de começando. Então, se você fosse olhar, começando seria lá no início do livro. Então, aqui não é um final para encerrar uma obra literária, é um final para me instigar a começar a praticar o que eu li na obra literária. E observando bem, o começando é um gerúndio. Então, eu posso começar ontem, devo começar hoje, devo começar amanhã, e sempre estar começando. E ele faz uma síntese dos 10 capítulos aí anteriores, e chama-nos a atenção aqui para algumas proposições. Eu queria citar rapidamente aqui, pastor Jean, pastor Marcos, pastor Rodrigo. Nosso alvo é fazer discípulos. Nosso alvo não é ter espectadores. Nosso alvo não é ter pessoas que curtem o nosso ministério. Nosso alvo não é ter fãs, admiradores. É fazer discípulos. Segundo, as igrejas tendem em direção ao institucionalismo como
as faíscas voam para cima, ou seja, as denominações tendem a ter simplesmente um foco na direção da instituição da treliça, e o foco muda da videira para a treliça. Então, começando com esse autocrítica, vamos fazer discípulos, vamos voltar o foco para a videira. Terceiro, a essência do fazer discípulos é o ensino diligente. É aquilo que o pastor Marcos frisou, é aquilo que o pastor Rodrigo frisou aqui. Quando eu estou treinando o discípulo, eu não estou apenas passando conteúdo para o discípulo, eu estou fazendo dele um formador de outros discípulos. E para que ele chegue a esse nível de formar outros discípulos, ele precisa ter um ensino diligente. E o que é esse ensino diligente aqui? Dentro do texto aqui diz, a essência da obra de videira é o falar diligente, guiado pelo Espírito, a mensagem da Bíblia, uma pessoa para outra. Então a pessoa vai observar que aquilo que eu estou ensinando, eu vivo, eu pratico. E aquilo que eu vivo e pratico é o que eu estou ensinando. Isto é a diligência no ato de ensinar. Outra coisa aqui, começando no capítulo 12, que nos chamou a atenção aqui, é o quarto, o alvo de todo o ministério, não apenas da obra de pessoa a pessoa, é nutrir discípulos, não simplesmente dizer, eu estou formando alguém, eu estou discipulando alguém, mas eu estou apenas passando conteúdo ou eu estou nutrindo para chegar no ponto do caráter, para chegar no ponto do conhecimento, para chegar no ponto da ética. Então, a partir do momento que eu, além de passar conteúdo, eu consigo nutrir, então eu também estou conseguindo passar caráter, estou conseguindo passar piedade, estou conseguindo passar princípios bíblicos. Em quinto lugar, ele chama a atenção aqui no capítulo 12, ser um discípulo é ser um fazedor de discípulos. Não é simplesmente ter adeptos, não é simplesmente ter espectadores. Fazer discípulos, portanto, se refere a uma enorme gama de relacionamentos, conversas e atividades. Coisas que nós vimos no capítulo anterior aí, que a mensagem, o sermão de domingo no púlpito às vezes não atinge. Por quê? Porque no sermão de domingo, no púlpito, eu estou apenas falando para o auditório. Agora, quando é que eu vou ter esse relacionamento, essas conversas e essas atividades? No momento que eu estiver fazendo do meu espectador um discípulo. E em sexto lugar, ele diz aqui, fazer discípulos precisa ser treinado e equipado com convicção, caráter e competência. Na convicção, diz respeito ao entendimento e ao conhecimento. No caráter, diz respeito à piedade e à maneira de viver. E na competência, na experiência prática de ministrar aos outros. Porque muitas das vezes, na sala de aula, a gente tem lá como preparar um sermão, como ter a oratória, como ter a retórica. Então, isso é passar conhecimento, passar capacitação. Agora, quando é que eu vou passar a experiência? É quando eu estiver relacionando com o meu discípulo, dia a dia, convivência. E isso demanda tempo, isso demanda renúncia. E às vezes a gente quer ficar só no programa, porque o programa é mais fácil. Já foi comentado aqui, porque o programa, eu trago alguém, crio o programa, faço o planejamento, o alvo do programa é esse. Só que o meu alvo fica só no programa. Agora, quando eu tiro o alvo do programa e transfiro para pessoas, eu estou fazendo discípulos. E tem aqui no sétimo, há apenas uma classe de discípulos, apesar dos diferentes papéis e responsabilidades. Então, todos são discípulos. Na videira, todos são fazedores de discípulos. É claro que nós sabemos que alguém tem alguns níveis de responsabilidades dentro da videira. Tem o líder, tem o pastor, tem o coordenador, e são níveis de responsabilidades. Mas na videira, todos são discípulos. E ele nos chama a atenção aqui, no oitavo, a grande comissão com o seu imperativo de fazer discípulos precisa instigar uma nova maneira de pensar sobre nossas reuniões de domingo e sobre o lugar do treinamento na vida da congregação. Então é isso que me deixou em crise. Por quê? Porque muitas vezes eu estou aqui na videira participando, ministrando aos domingos, ministrando em um culto, mas as pessoas que me ouvem, quando é que elas vão estar comigo num treinamento? Quando é que eu vou me sentir útil na vida do meu irmão? Quando que eu vou me sentir útil na vida de um discípulo? Porque senão eu fico só instigado, mas não parto para a prática. E é isso que o livro quer que a gente termine o livro
já começando e não termina o livro pensando que concluiu a leitura de uma obra literária. E 9 aqui diz, treinar quase sempre começa com pequeno e cresce à medida que os trabalhadores se multiplicam. Às vezes o programa ele tem um bom planejamento, tem um bom objetivo, tem uma boa organização, tem uma boa técnica. Por quê? Porque às vezes no programa a gente quer atingir uma gama maior de espectadores, uma gama maior de auditório. Só que no treinamento da videira, ele mostra aqui que devemos começar sempre ou quase sempre por um pequeno grupo. Porque você vai ter mais respaldo, você vai ter mais feedback, você vai ter mais atenção e você vai ter mais concretização de formadores de outros discípulos. Então, você vai conseguir ter um atingimento de maior número e de maior resultado. E 10º, ele faz aqui uma conclusão assim, precisamos desafiar e recrutar a próxima geração de pastores, mestres e evangelistas. Aquilo que você disse ali, o improvável, é nessa hora que eu vou recrutar os improváveis. Para ser o quê? Parece até um paradoxo, né? Recrutar um improvável para ser pastor, recrutar um improvável para ser mestre, recrutar um improvável para ser um evangelista. Mas se eu passo pelo caminho da videira que outros me fizeram passar, eu tenho convicção e segurança que o resultado vai ser satisfatório. Se isso não fosse real, talvez Pedro não tivesse se tornado o evangelista, o apóstolo Pedro, né? E os chamados por Jesus, né? Eram todos homens improváveis, né? E Cristo olhou para eles e apostou neles. Eu vejo Mateus como um dos personagens mais improváveis para o nosso tempo de discipulado. Se a cultura judaico-cristã fosse efetivamente vivida nos dias de hoje, nos nossos critérios, jamais escolheríamos, né, um Mateus. Mas, olhando para essas lições que nós aprendemos aqui nesses 2 capítulos, eu queria que vocês agora, aproveitando esse tempo aí com você que está em casa, você que é novo convertido talvez, você que está dando início para o seu ministério, né? Talvez você agora foi separado auxiliar, diácono, ou está chegando aí próximo já de uma ordenação de presbitério, enfim, ou já faz parte do ministério mais efetivamente e quer mudar alguns padrões que outrora você tinha, que você vê que parece que não surte os mesmos resultados. Nós temos aqui algumas perguntas para fazer, e essas perguntas eu queria que fossem assim, muito objetivas, para que eles entendessem assim, de maneira muito clara e prática aquilo que nós precisamos passar para eles. Pastor Jean, permite eu fazer 2 comentários? Pode fazer. Dentro do capítulo 12 aqui, que o Esdras explanou muito bem aqui. A primeira questão, para que a gente responda, acredito que a gente tem que entender isso. Primeira coisa, com relação a todos serem discípulos, mas também todos fazem parte de um mesmo time. Mas, no time, independente do esporte que for, cada jogador ele tem uma posição específica. Então, todos são discípulos, mas cada um ele tem a sua especificidade na área de atuação. Então, por isso nós temos pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, líderes de ministérios, coordenadores. Nós temos isso porque, para que o jogo aconteça e possa se alcançar o objetivo, que no esporte é fazer o ponto ou o gol, que seja, né? Se a gente falar de futebol, como brasileiros que somos, mas na igreja nosso objetivo é formar discípulos e ganhar novos discípulos. Sim. Né? Então, para atingir isso, temos que ter essa mentalidade de time, né? E que, assim, antes de ler o livro aqui, eu pensava que essa figura do pastor, do obreiro, ele era o técnico, mas o técnico é Jesus Cristo. Mas aí, aproveitando a analogia, eu pensei falar nisso também. E eu vejo justamente isso. Por que no ministério cristão, embora todos estejam dos jogadores desse time, existem alguns que são reconhecidos e ordenados. No esporte, estão todos no mesmo time, mas só um deles entra no jogo com uma braçadeira preta, que é o capitão do time. Então, eu vejo essa analogia perfeita para exemplificar o que nós estamos falando aqui, né? Não que aquele jogador seja mais importante do que os outros, mas ele é reconhecidamente alguém que lidera no campo, que vai levar o time, no momento em que o técnico está de fora do campo, ele vai levar o time dentro do campo a atuar as melhores jogadas,
ao melhor resultado. Geralmente é uma pessoa mais madura. Sim. E que vai passar, ele é o ponto de contato do treinador com o time. Exato. Então, ainda que o treinador esteja lá na beira do campo, através do contato com o capitão, ele consegue passar mudança de estratégia. Tudo. Perfeito, essa é a questão. Por quê? Eu queria ficar bem prático aqui. Eu sei que eu sou muito filosófico quando eu falo, eu dou umas voltas, assim, é uma crítica que eu ouço toda hora. A Jéssica fala isso para mim toda hora, né? Mas eu estou devagarzinho tentando aprender. Mas tem um ponto bem prático. Você está em casa olhando assim, poxa, estou falando de discipular, estou falando de vida na vida, como que isso acontece na vida real? Exatamente. Bom, esse livro é prático e ele diz aqui para a gente, começa no sermão de domingo, a pregação, que a gente crê nisso, queridos. Aqui a gente não está deixando de canto, porque ela tem importância, a história da igreja revela isso para a gente, mas ela começa desde o período de pregar o sermão no domingo, a ensinar numa classe de escola dominical, depois conversar com o vizinho não cristão no quintal, a respeito do quê? Daquilo que foi pregado, né? A escrever um bilhete ou mandar uma mensagem no WhatsApp de encorajamento para algum amigo cristão, convidar um membro da família para ouvir o evangelho na igreja, para vir no culto, participar, reunir com um irmão que você já conhece da igreja, às vezes você até senta do lado dele muitas vezes, então se reunir com ele para estudar a Bíblia juntos, ler a Bíblia para os filhos também, é a hora da videira, e fazer um comentário, por exemplo, na hora do cafezinho no escritório, fazer algum comentário cristão. Tudo isso é obra da videira e tudo isso é discípulos fazendo e formando discípulos e ganhando novos discípulos para a obra da videira. É por isso que todos podem, né? Todos que fazem parte do corpo de Cristo são chamados a serem cooperadores na obra. Eu ia fazer uma pergunta justamente nesse aspecto. A primeira pergunta era como? Como colocar em prática esse treinamento discipulado que muda a mentalidade das pessoas? Porque quem ouve lá parece que o formal fala mais alto. É tão difícil, falar de Jesus é tão difícil, pregar o evangelho é tão difícil, as pessoas colocam aquilo como um grande desafio. Realmente é uma responsabilidade, né? Senão não era o imperativo de Jesus para os seus discípulos. Porém, nós precisamos ter essa mentalidade mudada nesse aspecto, no dia a dia, na vivência, lá no trabalho, na rua, nos encorajarmos e falarmos de Jesus quando a porta se abrir em qualquer lugar ou ambiente. O nosso silêncio, uma vez eu aprendi isso com, eu não me lembro o nome do autor agora, mas ele falou, o nosso silêncio no hospital, quando nós precisamos de um atendimento rápido, é uma mensagem para quem está ali. Porque geralmente quando você tem uma necessidade e você quer ser atendido rápido, você fala um monte. E se você age diferente do normal, alguém vai perceber. Isso vai atrair a pessoa. E ele fala geralmente a respeito disso, que as nossas ações e reações, elas precisam ser mudadas para que as pessoas vejam em nós e questionem por que ele é dessa forma diferente. O que aconteceu com ele? Ele não age como os demais, não reage como os demais. E aí vem aqui, né, Marcos, e o Marcos me conhece, eu conheço o Marcos, aqui vem temperamento, vem personalidade, vem caráter, né? Vem uma série de coisas que a gente precisa no dia a dia ser regenerado, obra do Espírito de Deus na nossa vida, para que o Evangelho venha a ser pregado até com o nosso silêncio, até com poucas palavras. A segunda pergunta, então, é por que as pessoas elas almejam, e aqui eu falo como um pastor, porque eu já nasci na igreja, vivi na igreja e convivi com muitas pessoas, grande maioria das pessoas olham para você, para mim, e admiram em alguns aspectos e desejam estar onde nós chegamos, onde nós estamos. Tem muita gente lá na tua congregação que quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser um grande pregador. Você está fazendo uma aula lá, você está dando um discipulado, um treinamento quase que específico para interpretação bíblica, para o sermão, para a pregação. Quem está sentado lá tem um desejo, tem uma vontade. E eles veem em você esse espelho do resultado daquilo que você ensina. Aqui que mora a minha pergunta para vocês. Por que as pessoas elas não utilizam deste privilégio que nós temos lá no púlpito em todos os lugares? Onde nós estamos falhando no nosso treinamento, que as pessoas não pregam em qualquer lugar, dentro do tempo e fora de tempo? Eu acho que, em primeiro lugar,
talvez a gente pudesse perguntar também por que as pessoas não querem se comprometer. Eu acho que essa é até uma pergunta que eles fazem no livro, né? Com esse compromisso de falar o Evangelho. Primeiro, porque em muitas igrejas acontece aquilo que nós falamos aqui há umas 2 semanas atrás, aquela visão clerical, né, de que essa tarefa é apenas de quem está no púlpito, de quem tem um chamado ou um ministério ordenado, ou até mesmo de quem é pago para fazer isso. As pessoas podem dizer, mas tem um pastor que recebe, eu pago o meu dízimo para ele pregar e cuidar das pessoas, por que eu, além de contribuir, eu tenho que fazer também? Então as pessoas não querem se responsabilizar, elas não se sentem mobilizadas porque acham que é função de outro fazer. Ou então, porque elas acham que não tem maturidade ou não tem capacidade para fazer. Eu não sei falar, eu não sei pregar. E esquecem que discipulado tem muito menos a ver com habilidade, com conhecimento e muito mais com exemplo de vida, com caminhada junto, com aprender, né, mais de Deus e buscar a santidade num processo cotidiano, diário. Então as pessoas enxergam isso, primeiro preciso saber, estar totalmente preparado para começar a fazer, quando eu estou disposto a caminhar com alguém mais experiente e aprender a fazer no processo, na caminhada. Muitas vezes também acho que a gente tem uma visão equivocada com relação à própria atribuição que Deus deu. Por exemplo, pais que acham que pastorear o seu filho é função da professora do cultinho infantil, do líder de adolescente e do líder de jovens. E não são os pastores de seus filhos na sua própria casa, deixando de ser um formador de discípulo dentro do seu próprio lar, quando atribuindo essa tarefa a outros. Então, talvez isso ajude, pastor, a responder por que as pessoas não se engajam hoje, né? A questão é que as pessoas hoje, elas gostam muito de ver o resultado, mas poucos conseguem ver o processo. Mesmo que a gente tente facilitar o processo, porque uma vez que você quer transmitir aquilo que você já passou, experimentou, viveu, você está abrindo, você está ampliando a visão dele para que esse processo seja mais fácil. Mesmo assim, eles abrem mão do processo porque querem só o resultado. Querem só o resultado. Por quê? Porque é mais cômodo, né? Então, então eu tenho 30 anos, estou lá pastoreando São Bernardo. Lá. Não, o Gutenberg, que é o meu segundo lá, parceirão meu, um abraço para o Gutenberg, ele sempre acompanha a gente, né? Ele é a glória. Né? Então, assim, ele tem o dobro da minha idade. Né? Mas, assim, e aí tem outros lá, mais velhos e tudo mais. Então, assim, o que acontece muitas vezes com algumas pessoas que até são críticas com relação a gente? Eles gostam de ver o resultado, mas não vê o processo. Eles não veem o processo da questão do exercício da humildade, o exercício da paciência, o tempo. Eles não viram a dedicação. É muito fácil achar que hoje a pessoa está num lugar estável e de destaque, mas não viu o tempo que a pessoa caminhou, onde ninguém via, ninguém sabia. Então, essa é uma das características, pastor, que a gente encontra nas pessoas. Como o Marcos está falando ali, por essas várias questões de terceirização da espiritualidade, a gente acaba querendo o resultado, mas não querendo viver os processos. E processo de videira e discipulado, queridos, é processo de longo prazo. Curto prazo é simplesmente formação teórica. Longo prazo é discipulado, é formação de caráter e de vida à semelhança de Jesus Cristo. Eu acho que também esse processo de mobilizar as pessoas requer muitas vezes uma coragem muito grande do líder, do pastor, porque em boa parte dos casos as pessoas até estão envolvidas e estão em atividade dentro da igreja. Estão há anos como líder de um ministério, de um serviço na igreja, mas elas com o tempo se tornaram tão envolvidas que a atividade se tornou o fim maior. O foco daquelas pessoas, elas até têm uma boa intenção em servir a Deus, mas o foco delas está muito mais na atividade, no programa, nos rituais, do que nas pessoas que Deus coloca no seu caminho. Então é preciso coragem, muitas vezes, do líder, do pastor, de enxergar no Marcos ali um discípulo potencial, um fazedor de discípulo, mas coragem de tirar o Marcos lá daquele lugar que ele já está lá, acomodado, muitas vezes com a sua visão até mesmo embotada, e tirá-lo de lá e fazê-lo ver esse outro aspecto do cuidar de pessoas, de investir de pessoas mais do que em programas ou em ofícios ou em habilidades. Isso aí precisa de convencimento. Como convencer, Esdras? Como é que nós vamos convencer da responsabilidade, da importância de fazer parte desse propósito de discipular as pessoas, de treinar, de ampliar o reino de Deus através do treinamento e do discipulado? Nesse poder de convencer, ainda um pouquinho aí na sua pergunta anterior,
por que muitas vezes as pessoas nos veem pregando, nos veem pastoreando, nos veem ministrando e querem chegar nessa participação? É porque eles observam apenas a nossa exposição, mas não observam o nosso privativo. Para eu chegar e expor uma palavra, expor uma mensagem, qual é o processo? Qual é o trabalho que dá para eu ser um ministrante, para eu assumir o púlpito, né, e ministrar? Então, muitas vezes as pessoas observam o pastor Jean pregando, mas não querem observar 5, 6 horas para preparar um sermão de 40 minutos. Aí é que está. Então, voltando agora à última pergunta, para convencer essas pessoas, eu entendo o seguinte: convencer não simplesmente pela exposição, mas convencer pela composição do processo. Eu preciso convencer a pessoa, ele participando do processo junto comigo, aquilo que o pastor Marcos também falou, tirar ele da zona de conforto e que ele venha participar comigo, para que ele convença, não simplesmente por ouvir a teoria, não simplesmente por ouvir a minha explanação, mas ele se convença por participar e ver como que eu me convenci de que vale a pena ser um discipulador, e não simplesmente ser um pregador, ser um orador de púlpito. É isso que a gente precisa convencer, porque no momento que eu estou sendo um orador, que eu estou sendo um ministrante, aquela pessoa que está me ouvindo, eu particularmente, o meu senso crítico desse livro não me faz vê-lo como discípulo. Agora, quando é que eu vou ver a pessoa que está me ouvindo como discípulo, que me ouviu no domingo? É quando ele sentar comigo no cafezinho, no momento do lanche, no momento ali de uma segunda-feira, de uma quarta-feira, no momento que ele vai ver eu conversar com ele. Você lembra aquela mensagem? Mas aquela mensagem, para chegar naquele conteúdo, para eu extrair aquela novidade teológica, muita gente hoje gosta do inédito, da mensagem inédita, do tema inédito, para eu extrair aquele inédito, eu passei por esse processo. Você quer vir junto comigo? Se ele quer vir junto comigo, eu atingi o convencer. Agora, se ele não quiser participar comigo... Eu quero também que vocês falem um pouco, porque a gente está usando bastante a questão da pregação, a questão do púlpito, mas como convencê-lo, por exemplo, a se comprometer com áreas da igreja que são... abre-se mão muito fácil. Por exemplo, cuidar dos velhinhos, cuidar dos anciões da igreja, cuidar dos adolescentes, de um grupo de adolescentes, cuidar das crianças, né? Cuidar de um ministério, talvez social, levar alimento, levar uma coberta, um café, ou seja, tratar dessas pessoas também, nos hospitais, nos presídios, serviços, ministérios que, treinados e discipulados, o reino do Senhor se expande, não somente no púlpito, como convencer as pessoas da importância desses trabalhos. Os autores respondem para a gente, eles falam que é um caminho que começa com uma ação, uma obra miraculosa de Deus na vida das pessoas, porque naturalmente nós, caídos, nossos pecados, nós somos pessoas com um viver mundano e egoísta, mesmo como cristão muitas vezes. Que a gente ainda está nessa batalha, né? O processo de edificação é um processo contínuo. Então, há alguns passos, pastor. Primeira coisa, uma oração fervorosa e frequente pelas pessoas que nós observamos. Como nós lemos no livro, a gente observa pessoas e começa com esse pequeno grupo de pessoas. Então, uma oração, mas dedicação de oração por aquelas pessoas específicas, além da oração geral, que acredito que todos nós fazemos pela igreja, pelas pessoas, né? Depois, ensino prático através da palavra de Deus. Quando a gente falou da pregação, é que começa a partir daí, do púlpito mesmo, e pequenos grupos de 1 a 1. E aí depois, pastor, como o senhor gosta bastante da parte prática, a parte prática o que é? É dar a essa pessoa o gosto, né, essa experiência de servir. E aí nós temos que levar ela juntamente conosco para exercer o ministério. Né? É levar alguém para fazer uma visita, é levar alguém para algum tipo de ação porta em porta, é levar alguém talvez para um tipo de ação com as pessoas em situação de vulnerabilidade, com o trabalho hospitalar, e direcionar essa pessoa. Enquanto nós fazemos isso e damos esse exemplo para a pessoa, ali o Espírito Santo vai trabalhando e vai despertando nela esse interesse por aquela obra. Então a gente tem que perseverar pacientemente. Deixa eu trazer um exemplo que eu acho bacana aqui também.
Algumas ocasiões, nós temos uma reunião semanal, até antes da pandemia, isso acontecia, durante a pandemia parou um pouquinho, mas entre nós, pastores integrados aqui da igreja. E por algumas vezes, nosso pastor presidente chegou nessa reunião, ele abriu a Bíblia, leu um texto bíblico, e depois de ler o texto, ele olhou para nós e disse: o que vocês acham desse texto aqui? E cada um de nós começava a fazer observações sobre aquele texto, e rendíamos ali 30, 40, às vezes até 60 minutos de conversa e de reflexão. E após esse período ele dizia assim: muito bem, vocês me ajudaram a compreender melhor esse texto que eu vou pregar no domingo. Então o pastor também, ao preparar o sermão, dividir as suas reflexões, conversar, debater com um cooperador, com alguém que ele está treinando, também é vital, tanto para o pastor, que terá talvez outras percepções que ele não percebeu no texto, como para o seu discípulo, que estará aprendendo também importantes e valiosas lições. Eu achei esse exemplo do meu pastor demais, é um exemplo assim que me enriqueceu a todos nós aí. Sabe qual que é o problema? Tudo isso exige tempo. Muitas vezes, ou nós temos pouco tempo por causa da estrutura, a treliça, que nos toma bastante tempo, ou então, às vezes, a gente não tem, talvez, a paciência de esperar esse processo da maturação daquela semente que foi plantada no coração da pessoa. Mas aí você falou uma coisa interessante. Eu creio que quem está nos assistindo em casa, principalmente quem é obreiro, dirige uma congregação, lidera um ministério, deve estar pensando: mas olha, eu já me esforço tanto para dar conta daquilo que eu tenho para fazer, no tempo que eu tenho. Eu trabalho fora, sirvo como voluntário, eu não tenho tempo para fazer mais do que eu já faço. Isso é ignorar que esse processo de discipulado, ele não é algo que você vai fazer a mais, mas é uma nova visão, uma maneira diferente de fazer aquilo que você já faz. Então pense naquilo que você faz: dirige culto, pastoreia igreja, faz visita, dá escola bíblica dominical, ensina, lidera os seus jovens, lidera as suas crianças. Porém, tudo isso você vai fazer agora de uma maneira diferente, olhando para aquelas pessoas como discípulos de Cristo, com a missão de transformar eles em fazedores de discípulos, e não apenas para atender um culto, para cumprir uma agenda da igreja. É uma visão, é uma transformação de mentalidade e de visão. Perfeito. A gente não vai adicionar mais um programa. Exato. A gente vai chamar as pessoas para participar daqueles programas que nós já realizamos. Então, quando a gente vai, por exemplo, e eu coloquei em prática isso recentemente, quando a gente começou a ler o livro, Então, na ceia, como a gente ia levar a pessoa, cada semana que eu fui levar, ou cada dia, nos últimos meses, alguém ia comigo. Isso. Agora, é isso aí que eu queria que vocês falassem. Fazer desse livro uma lição prática junto dessas pessoas, porque elas têm que viver conosco, não o púlpito, elas têm que viver as frustrações lá do irmão, as decepções, as murmurações, Você vai fazer a entrega da Santa Ceia, o irmão e a irmã já aproveita aquele dia para desabafar. Ninguém me veio me visitar, ninguém veio orar por mim, faz tempo que o pastor não vinha, e assim por diante. Por que faz tempo? Por que faz tempo que o pastor não vinha, se a igreja é o corpo de Cristo? Esse treinamento, esse discipulado, tinha que desenvolver uma mentalidade de que esse irmão que está naquela casa invariavelmente tinha que receber visitas de todo o corpo de Cristo, em cada área específica. Talvez o irmão é formado lá em farmácia, vai lá fazer um atendimento farmacêutico, ver qual é a receita que precisa, talvez advogado, talvez médico, ou seja, qualquer área profissional, uma pintura na casa, um muro quebrado, uma cama que precisa de um marceneiro, e assim por diante. Isso é discipulado, isso é ser discípulo. É você entrar na vida das pessoas com o evangelho transformador, não só da pessoa, mas da estrutura, da treliça. Ele vai desenvolver essa videira com bases, com fundamentos. Eu observo que ele poderia fazer esse tipo de atendimento, de visita, que é discipulado ou discipulador, mas ele, às vezes, no nosso meio assembleano, ele vai fazer essa atividade quando ele foi investido de um cargo dentro de um departamento, sendo que nós estamos, a gente está debatendo que a pessoa não precisa estar investido de um cargo para fazer esses atendimentos, essas visitas, porque eu costumo dizer o seguinte: no nosso meio denominacional existe cargo, encargo e desencargo. Cargo, a pessoa
quer o cargo para ter o nome, ter o título do cargo. Desencargo, às vezes a pessoa desenvolve alguma coisa que lhe foi pedido simplesmente para ficar livre, por desencargo de consciência. Agora tem o terceiro, que aí só adquire através da mentalidade que muda tudo, que é o encargo. Eu sinto nos meus ombros, na minha responsabilidade, eu preciso discipular alguém, eu preciso visitar alguém. Aí eu não estou preocupado nem com o cargo e nem com o desencargo. Aí eu aceito o encargo de ser um discipulador, eu aceito o encargo de fazedor de discípulos, porque muitas das vezes a nossa cultura, a gente quer o cargo, está de olho no cargo, porque eu vou estar em evidência, eu vou ser visto, vou ser exposto, aí quer só o cargo. Desencargo, não, eu não quero o cargo, não quero o encargo, mas eu vou aceitar isso aí que o pastor Jean me pediu, para ficar livre, por desencargo. Agora, eu quero ser um fazedor de discípulos, então eu aceito o encargo, que toma tempo, mexe com meus recursos psicológico, financeiro, todo, minhas atividades, né, meu compromisso, e não só compromisso de agenda, mas comprometimento de relacionamento. A treliça e a videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. Olha, infelizmente, nós estamos encerrando essa série. Nós conseguimos concluir aqui com algumas perguntas que desafiam você. E esse é o nosso propósito com essa série de programações do Fala Nobre. É levar você para uma reflexão. Você que é um membro da igreja. Eu não vou nem usar aqui as questões de se é presbítero, diácono, evangelista, pastores, mas você é responsável no corpo de Cristo. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Esse livro, ele se tornou aqui um modelo de princípios, de posições e proposições para você colocar em prática diariamente. Você que é cristão, você que serve a Deus aí, você tem que rever algumas coisas. Rever qual é o que você tem almejado nesse ambiente eclesiástico, se é o cargo, o encargo, o desencargo, né? Se você quer ser um pastor, um evangelista, um missionário, rever e aplicar à sua vida princípios bíblicos, aquilo que Jesus ensinou. Eu não vi absolutamente nada nesse livro. Se vocês encontraram, não, né? Claro que tem aqui algumas coisas que estão um pouco distantes das nossas realidades ainda, mas eu creio que nós podemos alcançar alguns desses objetivos. Mas eu vi muito Cristo aqui, muito Jesus nas ruas da Galileia, da Judéia, né? Muita igreja de Atos, né? Muito Atos, muita igreja de Atos dos Apóstolos, né? Muita casa, né? Muita rua, muito lar e pouco templo. Não sei se vocês perceberam isso, pouco templo, pouca tribuna, aliás, pouquíssimo. E eles foram proféticos, né, pastor? Profético. Vai falar sobre o profético? Puxa vida, rapaz. Porque o senhor citou, né? O pessoal da live com certeza ficou pensando, que história é essa, né? Então, muitos... 11, né? Não, no finalzinho. Como eles terminam do 12. o último capítulo. No finalzinho do 12. No finalzinho do 12. O que acontece? Claro, a questão da gripe suína na época, eles estavam escrevendo, né? Então, eles criaram, assim, um quadro. E se acontecesse uma pandemia, né? Se acontecesse. Se acontecesse e todo mundo ficasse, né, limitado, eles botam aqui não poder se reunir mais do que 3 pessoas, né? Então aí o que eles falam? Como o pastor estava falando aqui com relação a essa diminuição que eles citam, né, sobre essa necessidade da estrutura, do templo, etc. E aí eles provam que com esse foco nas pessoas, mesmo no período de uma pandemia, o trabalho de restrição, né, de ajuntamento de pessoas. A primeira edição foi 2015, então eles estavam falando de uma realidade, né, bem anterior à nossa, mas por isso que a gente diz que é profético. E a última em 2018. 2018. Né? Então, assim, o que acontece? Eles, dentro desse quadro, e é o que a gente viveu, né? E aí o que eles falam? Se a igreja, o ministério depende totalmente da treliça, nesse momento em que a treliça ela tem que ficar desocupada, sem a videira, né? Perde-se então, né, o contato com as pessoas, o trabalho ele para e até mesmo pode, né, acabar retrocedendo. Então o que ele faz? A partir de todo esse ensinamento do livro, ele diz, então, como que se atuaria
num período de pandemia. Então, ele mostra que você, por exemplo, treinaria 10 homens, 10, se encontraria com eles, ou 2, ou dependendo das restrições, 1 a 1, mas focaria naqueles 10, pelo menos no primeiro mês. Daí, depois daquele primeiro mês, eles estando formados, esses homens, treinados para ler a Bíblia, orar com uma ou duas outras pessoas e com a sua família, eles então alcançariam, né, outras pessoas da congregação. Então, o trabalho da videira, ele continuaria sendo realizado, ainda que algumas estruturas da treliça tivessem sido, né, interditadas. Olha aí. E mais do que isso, né, ele fala também depois que passar a pandemia. Eu acho que nós estamos nesse processo. É profético. É profético. Eu escrevi aqui profético porque é um termo muito utilizado. Tudo é profético agora. Tudo é profético. Então, eu grifei aqui no meu livro que essa edição de 2015 ou de 2018, né, foi profético a questão da pandemia, porque eu fico com a última pergunta do comentário dele, que ele diz: e depois que passar a pandemia, o que você faria? Ou seja, você já tem que ter uma visão de discipulado para pós-pandemia. E aqui fica também uma lição para nós, né? Nós já estamos falando, né, do antes pandemia e pós, né, pré-pandemia e pós-pandemia. Já existe esse termo aí na mídia. E nós vamos ter que realizar realmente uma nova visão na nossa interlocução aqui com as pessoas, porque vai ser outra. Nós já estamos vendo isso, né? Nós que estamos dentro da igreja, pastoreamos o culto, dentro de um ambiente que tem liturgia, os nossos cultos diminuíram o time, diminuiu o tempo do louvor, diminuiu o tempo da pregação, diminuiu o tempo de estar dentro do templo, mas esse tempo não diminuiu. Ainda existe 24 horas. Diminuiu-se as reuniões dos grupos, dos ministérios, mas aí que está, né? E aí a gente encontra hoje, pastor... O que nós estamos ocupando? Essa reflexão que a pandemia nos obrigou a fazer. Que quando a gente não quis fazer, ela nos obrigou a fazer. Então, quando eu não tenho o programa, como que a pessoa vive sem o programa? Então, ela precisa do discipulado verdadeiro na vida dela. Ela precisa entender que o círculo de oração, que a gente chama, né, o ministério de intercessão, né, ele não acontece somente na segunda-feira ou na terça-feira. Ele é um ministério diário. Então, aquele momento ali é um momento de encontro, como a gente sempre equilibrou aqui. É importante a estrutura, é um momento de encontro, de direção, de visionamento e tudo mais. Porém, o ministério de intercessão acontece todos os dias. O ministério dos jovens na igreja e no mundo acontece todos os dias. Acontece na faculdade, acontece no trabalho, não só no sábado à noite, né? O ministério de casais não acontece só na sexta-feira ou outro dia que seja, mas acontece todos os dias. E o que nós temos mais visto, né, que abalou, foram os casais. Tanto que a gente tem percebido isso, a necessidade. É um trabalho que nós vamos começar. A gente estava revendo lá no São Bernardo que ministérios voltar à atividade e tudo mais. Eu estou sendo um pouquinho mais radical, culpa do livro, pastor, né? Mas qualquer coisa a gente está aí para receber um puxão de orelha, né? Mas culpa do livro, sendo mais radical. Então, não, mas vamos focar em pessoas. A estrutura tem tempo para restabelecer a estrutura, mas as pessoas e os casamentos dos nossos jovens, dos nossos pessoas mais velhas, dos nossos anciãos também, como estão? Nós vimos que estão bem abalados. Nós precisamos botar um alicerce ali na palavra de Deus na vida deles. Com certeza. Eu quero frisar aqui que o que me deixou em crise, o meu desejo de, depois de ter participado, de ter sido honrado pelo pastor Jean por este convite nobre, por fala nobre. Isso aí. A minha crise, meu desejo era nesse último dia aqui, né, do Fala Nobre, da Treliça e a Videira, eu queria apresentar duas pessoas que fizessem parte, estivessem agora, nesse momento, fazendo parte da minha vida. Duas pessoas. A primeira pessoa que eu gostaria de apontar aqui, dentro da minha crise, era apontar uma pessoa que estivesse me discipulando. E a outra pessoa que eu gostaria de apontar aqui, depois da leitura desse livro, era uma pessoa que eu estivesse discipulando ela. Bom demais. Aproveitando o gancho, nós no ministério, eu sempre tive esse, e perdoe-me a expressão, eu não gosto de usar, mas vou usar agora porque é uma forma de indicar o que está sendo feito, e tenho falado isso para os companheiros aqui, nós precisamos discipular, treinar pessoas.
Você assumir uma igreja, acho que vocês já ouviram falar isso. Assuma uma igreja e coloque alguém do seu lado. Discipule, transmita não somente púlpito, não somente ensinamento, não somente intelectual, transmita as frustrações do ministério, as dores do ministério, as incompreensões do ministério, os dias em que você não quer estar onde você está. Isso é vida também para discípulo, porque um discipulador um dia falou para mim, eu levo isso para a vida toda, por certo ele vai assistir, pastor Adriano dos Santos, um grande mestre, um grande ensinador, um grande pastor, e um dia ele disse, olha, o ministério se resume em 2 palavras, privilégio e sofrimento. Ora você está sofrendo e ora você está passando por privilégios extraordinários. Mas o melhor de tudo isso é que você não está fazendo algo que não haverá recompensa. Quando você faz aqui, e para os que estão aqui, talvez você não ganhe e não receba absolutamente nada. Sofra, mesmo que tenha alguns privilégios. Mas na eternidade, esse que disse, segue-me, tem um galardão, tem uma recompensa para cada um, conforme as suas obras. E eu gosto disso, viu, Marcos? Eu gosto dessa questão, conforme as suas obras, porque é a única coisa que nos segue na eternidade. São as nossas obras. Né? O carro não segue, a casa não segue, o patrimônio não segue, o dinheiro na Suíça, na Itália, onde for, na Europa, não segue, mas as nossas obras seguem. E às vezes as nossas obras não são aqui nesses holofotes. E é por isso que nós falamos sobre a treliça e a videira. Porque as nossas obras, elas não precisam aparecer. Ela é a treliça, ela é a estrutura. Aquilo que nós fazemos às vezes com esforço. E nós somos videiras em Cristo, e é Ele que nos dá a vida para continuar crescendo, desenvolvendo, é Ele que dá o crescimento. Então, esse aprendizado para nós, como já falou o Marcos, como já falaram os meus companheiros, é de suma importância. Você quer seguir neste reino, entenda que você vai viver sendo discipulado e vai discipular alguém até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. E o meu desejo, pastor, quando termino de ler esse livro, é de poder olhar para a minha igreja, Assembleia de Deus Tubarão, e ver uma videira, né, vigorosa, viçosa, linda, em que a gente nem enxerga a treliça. A gente sabe que existe uma treliça forte ali, que sustenta a obra, mas a obra da videira é tão abundante que ela cobre a obra da treliça, e tudo que a gente vê são os frutos para a glória de Deus. Eu creio nessa igreja, e eu estou disposto a colocar os ombros aí junto com a liderança da igreja, ser discipulado e fazedor de discípulos também, como disse o nosso pastor. Bênção de Deus, muito obrigado. Muito obrigado, tem que encerrar, o Cristiano já está ali olhando para nós, porque ele precisa fechar a igreja, ele precisa fechar a treliça, então não vamos deixar ele com a treliça aí entreaberta, aparecendo, né? Fica na bênção. Muito obrigado, Esdras, minha gratidão a Deus pela sua vida. Rodrigo de Oliveira, Deus te abençoe, eterno, te use poderosamente. Marcos, vamos conviver aí muito tempo junto, discipulando, sendo discipulado, que Deus continue te usando dessa forma específica que Ele te usa, nas áreas que você está trabalhando no reino do Senhor, e que vocês possam crescer cada vez mais como videira frutífera na presença do Senhor. A surpresa para você, né, primeira, é que nós temos já aqui um livro para sortear. Esse é o último programa. Você vai fazer o seu comentário, você vai compartilhar aí para o máximo de pessoas possíveis, porque Marcos Zimmermann vai ver aí nos comentários quem são os maiores compartilhadores. Eu acho que eu vou ganhar, porque eu compartilhei para todo lado. Eu acho que eu vou ganhar, Marcos. Mas como eu já tenho, eu abro mão do prêmio, tá? Você pode sortear para outro, tá bom? Você pode sortear para outro. Então você vai ver lá, o Marcos vai ver no comentário quem mais compartilhou, quem mais comentou. O seu comentário é muito importante, né, a respeito do assunto. Faça isso e você vai participar do sorteio, que no próximo programa, né, Marcos, nós vamos fazer um especial aqui para trazer o nome dos ganhadores deste livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade discipulado que muda tudo. Vai ser uma bênção para a sua vida. Não só isso, nós temos outros livros aqui que nós vamos sortear também. Então você tem aí a oportunidade de ganhar outros livros. Nós temos aqui o livro Envisionar, um livro muito bom. Nós temos aqui
um comentário bíblico escatológico aqui do pastor Wilson Zimmern, A Viagem em Israel, um livro que eu já vi aqui de uma qualidade muito boa, bastante coisas para você aprender. Nós temos outro livro aqui, A Escada que Tocou os Céus, nós vamos estar sorteando também, aqui do pastor Nirton dos Santos. Nós também temos aqui aí para os irmãos que estudam a história da igreja, a introdução, né, à história da igreja, e um livro aqui bem legal, bem importante mesmo, que eu gostei aqui da temática, A Família na Era Digital, né? Pós-pandemia, a era digital aí, ela está a todo vapor, né? A todo vapor. E aqui o Leidiel está falando sobre esse assunto. Nós vamos sortear todos esses livros serão sorteados, e no próximo programa Fala Nobre, se você compartilhou, se você comentou, você vai estar entre os ganhadores, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida com toda essa literatura e, inclusive, você possa se tornar um frutífero discipulador. Mais uma vez, a minha gratidão a todos, muito obrigado, que o Eterno abençoe vocês, né, de uma forma muito específica, que o Eterno te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que o amor de Deus seja plenamente derramado sobre ti, sobre a tua casa, e haja comunhão com o Espírito Santo de Deus. Um grande abraço e até mais, se assim o nosso Senhor nos permitir.